É isso aí, sejam bem-vindos ao nosso quadro A Mesa. Você acabou de ouvir os avisos do Musta e esse vídeo de abertura da série. E eu estou aqui com duas pessoas mega especiais, tanto para mim quanto para a igreja, como já tinha apresentado o Cleiton Lee e o nosso querido, amado Pastor Juninho. Olá, Bispão. Seja bem-vindo. Eu tô sempre do lado de lá, né? Tá sempre do lado de lá. E tá junto nos filmes, estamos juntos em tudo. Do lado de lá da tela, né? Eu tô sempre do lado de lá, do outro lado. Tô feliz de estar aqui, hein, gente, de verdade, hein? Legal. É isso aí, Cleitinho, muito bom estar aqui com vocês. E nesse Arena nós vamos abordar um assunto que é polêmico, um assunto que é importante, é um assunto que mexe com todo mundo, mexe com o coração de todos. E antes de falar sobre o que é, eu queria contar uma história. Eu gosto muito de esporte, muito. E eu acompanho vários esportes, eu gosto de correr, já corri uma maratona. E essa pilha de ir ao extremo do esforço humano, eu comecei a olhar sobre o Ironman, conheço pessoas que correram, fizeram Ironman, né? Você nada 3.800 metros, você pedala 180 quilômetros e depois você corre 42, nada mais, nada menos. E eu descobri que é proibido você fazer essa prova com fone de ouvido. Não pode ter música, no caso. Não pode ter música, não pode ter fone de ouvido, porque isso é considerado doping. Doping! Incrível. E esse é o nosso assunto de hoje, música. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês têm a dizer sobre a música ser um doping no Ironman? É óbvio que vocês não precisam falar do Ironman, mas ela é um estimulante. Qual é o poder da música na vida de uma pessoa? A música é uma coisa muito poderosa, né? Como você falou, na natureza inteira, né? Quando você vai em alguns zoos ao redor do mundo, assim, geralmente tem uma placa escrita assim: estes animais são tratados com musicoterapia. Significa o quê? Que existe uma frequência de música que é tocada ali, um tipo de música que tranquiliza os animais, que deixa eles mais confortáveis. Então a música, ela é poderosa para construir ambientes, né? O ambiente de motivação, como a gente falou, de tranquilidade, como no caso dos animais, e também ambientes poderosos de destruição, de promiscuidade, né? De imoralidade. Então a gente tem que ter muito respeito por essa ferramenta poderosa que é a música e tem que usar com muita sabedoria, porque ela pode induzir tanto para o bem quanto para o mal. Porque não existe música santa e não existe música profana, não sei se você sabe disso. Porque na verdade não existe o dó maior de Deus e o dó maior do diabo, né, pastor Juninho? De forma nenhuma. Só existe o dó maior. Então a música, ela é uma coisa neutra, ela é como uma arma branca, uma faca, né? Você pode usar para fazer uma comida muito gostosa, você pode usar para matar alguém, né? Nossa. Então na verdade, se existisse música santa, era fácil. A pessoa não precisava de ter uma vida santa. Ela chegava, tinha alguém doente, ela tocava aquelas notas mágicas, a pessoa ficava curada. Mas por que isso não acontece? Porque a música, ela é neutra, ela não é santa nem profana, mas existem vidas santas ministrando canções, ou vidas profanas ministrando canções. Isso faz toda a diferença. Usando a música como ferramenta, né, propriamente dita. O problema é quando a música usa quem está usando ela, né? Exatamente. Que aí é o que é possível, perigo. Como a gente está falando, por causa da configuração do ambiente, né? A música não precisa nem de ter letra para construir um ambiente, né? Verdade. Na verdade, é como você falou, o cara pode estar no Ironman, pode não ter letra. Só a pulsação, a batida, o ritmo está empurrando o cara para frente, né? Então, quer dizer, isso é considerado doping, né? Da mesma forma que você pode estar num lugar santo. Se naquele lugar começar a tocar uma música profana, aquele ambiente vai se transformar rapidamente. Com certeza. Eu, quando me converti, abrindo um pouco a mesa, é um lugar da gente colocar segredos, viu, Cleiton? Perfeito. Então aqui é o lugar onde a gente bate um papo, coloca segredos, pérolas. Eu me converti e eu fui no aniversário de um amigo, era um almoço. Eu falei, não era um ambiente, tipo, ele não me chamou para ir numa boate, num showzão, power. Foi um almoço e eu fui. Só que nesse almoço começou a tocar umas músicas. Cara, naquela hora, começou a me dar vontade de tomar a cerveja que meus amigos estavam tomando. Começou a me dar vontade de dançar a música que eles estavam dançando. Começou a me dar vontade de voltar a fazer as práticas que eu tinha antes. Por quê? Aquilo que você falou, Cleiton, ambiente. Aquele ambiente começou a cutucar o velho homem. Começou a querer o velho homem crescer. Pastor Juninho,
eu sei que você já foi em muitas revisões de vidas, já ministrou muito louvor. Quando eu me converti, eu já te ouvi muitas vezes desde o início. E a minha mãe sempre foi uma apaixonada pela sua família, porque ela via seu pai cantando, vocês cuidavam dos kids na época. E eu tenho certeza que você já teve experiências poderosas. Conta pra gente uma experiência que você teve através do louvor. Absolutamente. Minha família é muito musical, né? Meu pai, eu digo foi porque não toca mais hoje, mas um excelente guitarrista. A gente viveu nesse meio, não somente da música, mas também do evangelismo, né? Então a gente cresceu vendo tudo isso acontecer. A gente chegou na Sara Nossa Terra e fomos trabalhar nos revisões de vida de adolescentes. E tinha uma manifestação de Deus incrível, maravilhosa. Sempre teve muita manifestação do Espírito Santo. E quando chega a luz, as trevas não aguentam, né? Elas têm que sair. Eu lembro muito que nos momentos a gente de revisão de vida, a gente levava a banda, tocava nas ministrações. E nos momentos de libertação ou de batismo, a gente sempre eram regados de muita música, né? Como o Cleiton falou, música é ambiente, né? Produz um ambiente maravilhoso. Mas eu gosto de falar de música como ferramenta. Eu gosto de falar música ferramenta, principalmente com a banda, né? O Ministério de Louvor, por exemplo, né? Às vezes os ministros de louvor, os músicos, eles pegam aquilo e transformam como no Deus deles, né? Tipo a guitarra dele ou a canção dele. E aquilo é uma ferramenta. E eu costumo dizer para os meninos, falo, cara, essa tua guitarra aí é um martelo, essa tua bateria aí é uma chave de fenda para, enfim, fazer coisas incríveis no reino de Deus. Mas voltando na história da revisão de vida, a gente estava num momento de libertação. Foi muito interessante, muito poderoso isso, né? Eu estava contando os bastidores aqui, me arrepiando, né? Toda vez que eu conto eu me arrepio porque eu lembro como hoje. Então teve uma manifestação em uma menina de um espírito maligno, de um demônio mesmo, e acabou aquele momento e aquele demônio não saía de jeito nenhum, aquela coisa, meu Deus, o que está acontecendo? E eu lembro que a bispa Nacélia, né, que na época era a pastora Nacélia, levou essa menina para um quartinho, uma salinha, né? Que ficava atrás do momento, do local onde a gente estava fazendo a ministração. E eu lembro que a equipe de intercessão começou a orar em redor daquela pessoa. E era uma guerra muito intensa, né, daquele demônio e tal. E eu lembro que o Átila, um grande beijo pro Átila. O Átila era o nosso tecladista. Ele entrou no salão, sentou no teclado e deu um Ré maior. Eu lembro como hoje, assim, Ré maior. E no mesmo momento em que ele deu um Ré maior, a minha mãe, a pastora, não estava vendo ele, estava dentro da sala, mas aquele Ré maior foi um Ré maior libertador, porque ela começou a cantar na mesma hora a música Poderoso Deus. E cara, foi impressionante, que foi como um estalar de dedo. Aquele demônio foi embora, porque não aguentou aquela atmosfera de adoração que se formou naquele momento. Poderoso, né? Deus. Ao estar assentado. Eu lembro como hoje. Glória a Deus. No trono. Vamos cantar junto, Cleitinho. E ao Cordeiro. Feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Seja o louvor. Nessa noite você será liberto daquilo que você tem tido mais dificuldade. Seja a honra. Eu creio que esse testemunho que o pastor Juninho contou foi para trazer libertação no seu lar, na sua vida. Seja a glória. Aleluia. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu tenho certeza que os quartos, as salas, meu Deus do céu, já sentiram agora. essa presença que a gente está sentindo aqui. Céu. Glória a Deus. É poderoso. E
Nossa, ambiente é tudo. Acho que, Leitinho, você pegou a palavra-chave Glória a Deus. logo no início. E a gente também estava conversando que o ministro de comunicação de Hitler, Joseph Goebbels, e ele dizia assim, A mesa também é cultura, é cara. cultura. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E ele usava músicas na frequência de 440 Hz. Por quê? Porque ela ministrava doença, destruição. Então eles levavam essa frequência de música para gerar o mal. E música é aquela coisa que a gente escuta 1000 vezes, literalmente falando, né? A gente está no carro, escuta muitas vezes, a gente brincava, né? Até furar o CD, até furar o disco, né? Hoje não, mas no Spotify, enfim, qualquer plataforma aí você escuta muitas vezes a mesma música. Você está passando por momentos na sua vida e depois, quando você escuta a música, pode ter passado 10 anos, você volta no tempo e lembra a mesma sensação, a mesma emoção. E a música é a forma mais poderosa de comunicar ideias, né, que existe, porque é o que você falou. Quem está assistindo a gente aqui na mesa agora, daqui a 2 horas, quando você voltar e perguntar o que a gente conversou, ele vai lembrar de alguns pontos específicos, frases, né? Talvez daqui a 10 anos ele lembre de uma frase, ou ele lembra só que a gente estava numa mesa, uma imagem, né? Mas a música não. Você aprende ela quando tem 1 ano de idade, quando você tem 100 anos, você consegue lembrar dela inteira, né? Você pode ficar 20 anos sem ouvir uma música. Se ela tocar no rádio, você vai conseguir cantar junto. E é como você falou, além de ter a mensagem na mente, vai vir uma mensagem para o coração, porque vai despertar uma emoção, né? Muita gente me pergunta assim, uma das perguntas que eu mais recebo, é pecado ouvir música que não fala do amor de Jesus? Sim ou não? Já me perguntaram isso várias vezes. E eu acho que aquela história que você contou é fantástica, sabe? Porque a música ela está muito ligada às memórias, à nossa história, né? Por exemplo, eu fui um cara que foi criado na igreja. Então eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca entrei na boate, eu nunca me prostituí, nada disso. Então o que acontece? Quando toco uma música secular, ela muitas vezes não tem efeito sobre mim, ela não desperta nada dentro de mim, porque eu não tive conexão com aquilo ali. Mas algumas pessoas têm essa conexão. Então a gente tem que ter essa noção do que é que mexe com a gente, porque o que mexe comigo é diferente do que mexe com você. Então às vezes as pessoas me perguntam assim, Cleiton, é pecado ou não ouvir música? Aí eu digo que música é igual comida, bispo, é assim. Se você comer McDonald's todo dia, durante 20 anos, seu coração vai entupir, tu vai morrer, você vai cair duro, não tem jeito. Agora, se você comer comida saudável todo dia e um dia te oferecerem McDonald's, você não vai morrer porque tem muito mais coisa saudável dentro de você. Então a gente tem que pensar na dieta que a gente tem. O que é que está alimentando a sua alma? Porque a música é o alimento da alma, né? Isso é muito profundo. Tem uma coisa legal também em relação a isso, tudo que você atrai, né? Aquilo que você atrai. Você escuta, né? É isso. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Exatamente. E a destruição vem pelo ouvido também, que está completamente ligado a essa mensagem, né? Exatamente. Então, o devocional, por exemplo, você bota uma adoração e vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, ou vai orar, você vê que aquele ambiente, você atrai esperança, você atrai verdade, né? Deus vai ali te conserta, Deus vai ali falar contigo. Então você entra realmente numa atmosfera e você absorve tudo aquilo que aquela atmosfera tem gerado. Eu tive uma reunião agora com um time internacional da Sony Music, que é a gravadora que eu faço parte. Aí eles estavam compartilhando uns números com a gente de música no mundo. E alguns números eram muito interessantes, bispo, porque eles descobriram o seguinte, gente. Eles descobriram, por exemplo, que durante esse período de isolamento social, as pessoas pararam de pesquisar músicas novas. Elas não estão pesquisando músicas novas. Aí eles foram pesquisar, interpretar esse dado pra gente do porquê que as músicas antigas começaram a voltar. E eles falaram que é o seguinte, porque as pessoas começaram a sentir saudade de momentos bons que eles viveram na vida deles. Então as músicas antigas remetiam a momentos bons. E eles falaram que ao mesmo tempo, as pessoas que... Uma música que você lança hoje, vamos supor que eu escrevo uma música hoje. O cara ouve essa música hoje, daqui a 20 anos, quando essa música tocada, fala, rapaz, era essa música que tocava na pandemia, irmão, essa música me deixa tão pra baixo, porque essa música eu ficava trancado dentro de casa. Olha, e aí ele falou isso, que as pessoas estão buscando músicas que os conectem a lugares de paz. E também estão buscando músicas mais suaves hoje em dia, porque todo mundo está tentando buscar esse lugar de paz nos seus corações, na sua mente. E olha que interessante, a música, né?
A música. Gera ambiente. A música gera ambiente. E mais cedo a gente estava conversando aqui, está no livro do Bispo Rodovalho sobre música na eternidade. E ele falou assim, contou um episódio, chamaram um cara para dizer assim, como é que você faz para saber que uma nota, de dinheiro, uma cédula, né? Uma cédula de dinheiro é falsa. Ele falou assim, você precisa estudar muito a verdadeira. Quando você conhece muito a verdadeira, você consegue detectar qual é a falsa. E a música era o lugar ocupado, né? Quem cuidava do louvor, da música no céu era Lúcifer. E quando Lúcifer caiu, ele levou essa influência da música, ele levou. E aí nós temos em João 4:23 que Deus procura adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A importância dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso interior, como diz Jesus, né? Quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Da nossa boca sai somente aquilo que louva a Deus, aquilo que traz paz, porque nós fomos chamados para gerar esse ambiente. Nós fomos chamados para gerar um ambiente de adoração, um ambiente que gera paz, cura, libertação, esperança. Eu fui muito radical, muito mesmo, com música do mundo, muito, não escuto, e eu falo para minha equipe tudo, por quê? Porque a música, querendo ou não, às vezes é um gatilho. É o gatilho, o maior gatilho. Pro cara dar é a questão da destruição, né? Um tropeço, pro cara, tipo assim, se perder. Porque se Lúcifer, que virou Satanás, sabe, ele tem essa arma, que é, como você falou, uma faca. Essa arma é avassaladora, é destruidora. Quando eu estava nesse ambiente, nesse aniversário do meu amigo, e eu vi aquilo mexendo comigo, eu falei, peraí. E volta tudo, né, Bis? Na hora. Não, né? E aí você vê que tem pessoas como o pastor Juninho, acho que o pastor Juninho falou, não, foi você que falou, pessoas que não vivem a palavra de Deus, elas estão derramando a alma delas, ela está derramando o que ela vive. Quando você escuta aquilo, você está recebendo essa influência. Mas enfim, isso é um assunto polêmico, tem muita coisa para conversar, tem muita discussão em cima do assunto. Mas para a gente encerrar, nós vamos agora para o momento na Vera. O que é o na Vera, Cleiton? É o momento que a gente sobe na caixa e a gente se torna Outbox. Na verdade, nós somos Outbox e nós estamos nessa série do Outbox. E a introdução da palavra, ela falava o ide fazer discípulo de todas as nações. Porque a música, ela tem um poder, né? A gente associando a música ao ide, ela tem um poder tão grande no ide, porque ela é uma ferramenta para a gente ganhar uma pessoa, para a gente curar, consolidar, treinar e enviar essa pessoa. E eu queria, ao invés de a gente fazer um sorteio, a gente sempre sorteia quem é que vai subir na caixa. A Sara Nossa Terra sempre foi pioneira e desbravadora na música, sempre foi Outbox na adoração. Se você ler o livro do Bispo Rodovalho, ele fala as frentes de adoração, de ministração espontânea, né? Aqueles momentos, cânticos espirituais, que ele falava, que gerava aquele ambiente do céu. E aí Aliás, a adoração no Brasil é antes e depois do ministério do Bispo Robson. Mudou tudo. Verdade. Porque, como eu te falei, eu que nasci nessa história, sei o que era antes e o que virou depois. Então, realmente, é uma nova era que começou na adoração. Verdade. Né? E além disso, depois a gente pode lembrar de vários ministérios, e principalmente o Koinonia, que foi um ministério o primeirão, né? Que abriu esse caminho, né? Mas se você andar um pouquinho depois, você vai ver Dedê Júnior. Tem outra geração depois. Disco Praise, Arena Louvor. Você vai ver Arena Louvor. Stone, a galera toda. Você vai ver uma galera que começou a tocar alguns tipos de música que a igreja, de uma certa forma, onde não se tocava, né? Por exemplo, entrava aqui 2.000 pessoas por culto, né? Cantando as músicas do Dedê, que são as louvadeiras e tal. Já foi um outro capítulo. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu era moleque na igreja, a igreja era assim, o louvor, o momento de louvor era assim, todo mundo sentado. Verdade. Né? Todo mundo sentado. A fanfarra da igreja tocava. Eu toquei nessa fanfarra aí. Eu também, eu toquei em fanfarra. Os guerreiros. Prepara. Que é lindo, é maravilhoso, eu amo. Sim. Aí depois cantava tipo um corinho, tipo assim, Deus está. Nossa, lembrei agora. Aqui, mas sempre sentado. Quando veio Koinonia, veio Koinonia, mudou tudo, cara. Porque o que aconteceu? Primeira coisa, a igreja começou a cantar em pé. Verdade. Esse negócio, você não tem noção como é que essa atitude simples foi uma quebra de paradigma, porque as pessoas no início não viam sentido nisso.
Por que a gente tem que cantar em pé? Por que a gente não tem que cantar sentado? Que diferença faz cantar em pé? E o ato de bater palma, cara, não existia isso. Então era tudo muito silencioso. Pecado, né, cara? Aí ficava uma discussão. É pecado cantar em pé? Não é? É pecado bater palma? Não é? E aí começaram o quê? Começaram a escrever novas canções baseadas no tempo de hoje, né? Que a gente estava vivendo ali, né? Verdade. Cara, isso foi uma quebra de paradigma. Imagina. Absurda na igreja brasileira. Um testemunho nisso. Uma das músicas do Koinonia, eu sou de Maceió, mandar um abraço pro pessoal de Maceió, né? De repente tá assistindo. Beijo, Maceió. Mas eu sou prova viva e participei disso, porque o meu professor de arte se converteu escutando Ludmilla Feber. Olha aí. Tinha um trabalho de artes, era para levar uma música, eu levei Koinonia para dentro da sala de aula. E o professor começou outbox, a música, hein? Fez um outbox. Total. Não, era, se eu quiser adorar a Deus. Nossa, essa aí, mano. O professor escutava e chorava, copiosamente, ficou preocupado com ele. Ele falou, me dá esse CD aqui. Outbox. Você fez outbox lá em Maceió antes? 300 anos 25 anos atrás. Não, a Único, cara, quando saiu essa música, esse disco, a Único, que é um disco, né, que chama Único. Sim. Até as geladeiras, você abria, cantava a Único, cara. Assim, era um negócio muito doido. E ó, eu me converti, agora falando da minha época, tinha depois do culto o Point. Aquilo era polêmico, eu me amarrava, mas eu mal sabia a polêmica que isso era pro meio evangélico. Porque tinha música eletrônica gospel, a galera descia. E aquilo foi fundamental para eu permanecer na igreja. Porque muitas vezes as pessoas convertem, a gente só quer tirar. A igreja não quer tirar, a gente precisa oferecer. Exatamente. Então oferece novos amigos, nova música. Cara, e eu comecei a aprender. Novas histórias. Meus novos amigos na igreja falam assim, ó, você tem reggae gospel, você tem rock gospel, você tem pagode, samba, você tem tudo gospel, você pode jogar tudo fora. E eu cheguei para minha irmã, eu tinha uns CDs junto com ela. E eu olhei assim e falei, Fernanda, eu fiz uma revisão de vidas antes dela. Falei, Fernanda, esses CDs não pertencem mais a mim, eu não quero eles. Eu estou te dando a minha parte. Eu não vou jogar fora por respeito a você. Mas se você também não quiser, e eu expliquei o mal que aquelas músicas faziam, eu vou levar e vou tacar fogo. Eu fui radical desse ponto, viu, galera? Ela me olhou assustada, ficou com medo, preocupado. Não, pode ficar para você. Peguei, queimei tudo. E eu falei, agora só vou ouvir música de Deus. E agora eu quero ouvir vocês que são homens de Deus. Na caixa, nesse momento, na Vera, vocês vão ser outbox, assim como vocês sempre são. Por onde vocês vão, vocês levam, vocês vão subir, mandar uma mensagem para essa galera. E no final nós queremos ouvir vocês que são homens outbox de Deus. Amém. Aí, ministrando no coração dessa galera. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode subir. Glória a Deus. Eu quero falar para você que está me assistindo agora, está em casa, sentado no teu sofá ou no teu quarto, deitado na tua cama. Eu acredito que Deus não permitiu somente esse momento por um entretenimento, mas para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Deus tem algo para você, Deus tem motivos para que você possa viver uma vida nova com Ele. E eu quero dizer que a palavra, assim como o bispo falou, Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura, ou seja, o passo é de Deus. O passo é de Deus. Ele está te procurando você que está aí com teu celular, com teu tablet, assistindo pela televisão. Ele está procurando porque Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Existe um plano, um propósito. Ele enviou o seu único filho para que você tivesse vida. E não a vida que o mundo dá, mas a vida que Ele te oferece hoje. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está aí me ouvindo, você que está esperando uma palavra, eu quero dizer que Deus tem essa palavra para você. E Ele quer tirar tudo, Ele quer arrancar tudo para te fazer uma nova pessoa. Ele quer te fazer uma nova pessoa. Ele quer cumprir o plano dEle sobre você e por você. Talvez você é cantor, talvez você é músico, está ouvindo a gente, escutou esse papo que nós cantamos. Ele quer usar o teu talento para que outras pessoas também possam ouvir sobre Ele e de quem Ele é. Mas é necessário que você dê um passo. É necessário que você dê um passo. É necessário que você dê um passo. Um passo de fé. Um passo de abrir o seu coração para que essa explosão de milagres, para que isso que Ele tem sobre você, a isso que Ele escreveu sobre você aconteça.
Eu quero te desafiar nessa noite a abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, para que a palavra possa encontrar lugar em você. E quando ela encontra um lugar em você, ela te transforma de dentro para fora, em nome de Jesus. Uou! Aleluia! Que isso, glória a Deus. Oh! Glória a Deus. Olha, hoje quando a gente começou, a gente falou que não existe o dó maior de Deus e o dó maior do diabo, só existe o dó maior. Mas então, qual que é a diferença entre a música que salva e a música que mata? Existe uma diferença muito profunda. E a diferença é a mensagem. São as palavras que estão sendo ditas ali. Porque existem mensagens de morte, mas também existem mensagens de vida. Existem mensagens que edificam, existem mensagens que transformam, existem mensagens que liberam cura sobre a tua casa e sobre a tua família. Uma vez eu cheguei em Belém do Pará, e quando eu estava ali naquela cidade, um casal se aproximou de mim, e eles me contaram uma história sobrenatural. Eles falaram assim: olha, Cleiton, essa aqui é a minha esposa, e ela já teve 4 abortos espontâneos. A gente perdeu 4 bebês, e isso gerava muita dor no nosso coração. E aí ela teve a 5ª gestação, e a 5ª gestação estava andando bem, estava fluindo. E aí um dia a gente foi fazer um exame pré-natal de rotina, quando de repente o médico virou para a gente e falou assim: essa criança está morta. A minha esposa começou a chorar, eu comecei a chorar, eu falei: doutor, não dá. A minha esposa falou: não dá, porque o bebê estava mexendo aqui na recepção, na minha barriga. Ele falou: não é o bebê que está mexendo, ele está morto, é o seu corpo que está tentando expelir essa criança. A gente tem que fazer um parto agora. Eles saíram chorando daquele lugar para pegar as coisas para fazer aquele parto, para poder tirar aquele bebê que tinha morrido. E quando eles estavam voltando para casa, de repente, ele ligou o rádio. Quando ele ligou o rádio, apareceu a minha voz cantando uma mensagem de esperança, pastor, cantando que o nome de Jesus torna o milagre possível, torna aquilo que é possível real. Naquela hora, ele parou o carro, ele colocou a mão na barriga da esposa dele, e ele falou: hoje eu não aceito a morte na minha casa, na minha família. Ele colocou a mão e falou: vida, volte para essa criança agora, em nome de Jesus. E ele entrou no carro e voltou para aquele hospital e falou para o médico: você pode colocar esse aparelho de novo, porque essa criança está viva. E ele falou: não está viva, ela está morta. Ele falou: está viva. Ele colocou o aparelho, e para a glória de Jesus, aquele casal entrou com aquela criança e falou: Cleiton, eu quero te apresentar a Luísa. Ela está viva para a glória do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Luísa é o nome da minha filha, é o nome da filha que eu falei, que eu cantei lá, quando eu gravei aquele DVD com a Disco Praise, lá na Sara Nossa Terra da Ceilândia. A música, a mensagem que ficou registrada ali, anos depois chega nessa família e devolve a vida para essa criança. Essa é a música que cura. Existe uma mensagem que transforma, existe uma mensagem que liberta, e essa é a mensagem que está sendo liberada sobre a tua vida agora. Se existem cadeias te amarrando, se existem cadeias te destruindo, se existe uma música que está te puxando para baixo, te deprimindo, te destruindo, e você não consegue se livrar, hoje essas cadeias vão cair em nome de Jesus. Hoje essas cadeias vão ser quebradas, e a música do céu vai entrar na tua vida. Aleluia! Declare: há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, sim, há poder, há poder no nome de Jesus. Deixa esse poder entrar na sua casa. Há poder no